JP, fale quem é o JP, né? Como ele surgiu, como ele começou no jiu-jitsu, fale um pouco da sua Mas história. fale a Cara, verdade, A hein? cara, verdade. que loucura, né, cara? Porque assim, se a gente for ver, acho que o Robert, ele é da mesma época que eu, Lá né? do Paulo Coelho, pô. A gente inicia no Paulo Coelho na década de 90. Clube Paulo Coelho, Clube quando na Paulo época Coelho, lá as academias embaixo. eram chamadas de clube, né? É, E a gente inicia no Clube Paulo Coelho, o Coelho ainda dando aula pra gente de roxa, CPC né? JJ. Ele dava aula pra coisa. gente de roxa. Os poucos faixa roxa que tinham no Amazonas que eram contados, né? É. E aí o que acontece? Começa ali, já contei em vários podcasts isso, mas eu começo no jiu-jitsu por causa de uma confusão com a luta livre, né? E aí treinava, parava, treinava, parava, treinava, parava. E quando foi de 2012 para 2013, eu entro nesse projeto que o Léo falou, do Rodrigo, porra, que o Rodrigão é meu amigo até hoje, né? Somos amigos de infância. E aí eu volto pro jiu-jitsu e o jiu-jitsu começa a fazer uma série de transformações positivas na minha vida. Eu começo a treinar sem parar, né? Então são 12 anos ativos totais. E aí, cara, vem a pandemia, cara. Porra, quando veio a pandemia eu bati na trave, passei muito mal, quase que eu vou. E aí, cara, eu não fui, eu voltei. Quando eu Foi e vou. voltou, né? Exatamente. Só que quando eu voltei, uma coisa que foi muito engraçada na pandemia foi que como o meu pulmão, principalmente o esquerdo, ele ficou muito comprometido, eu via os vídeos do Rickson, os vídeos de respiração do Rickson todo dia, e eu fazia todo dia junto com um fisioterapeuta que cuidou de mim durante muito tempo. E aquilo me deu um estalo. Falei, cara, o mestre, sem ele saber, também salvou minha vida, e talvez através disso aqui eu salve a vida de muita gente. Olha só que legal. E aí começa a história do canal. O meu canal começa com isso. Então, eu meio que falava uma besteirinha aqui, falava uma besteirinha ali, falava um pouco de turismo, falava um pouco de luta. E quando eu comecei a falar só de luta, o canal começou a estourar. Aí eu falei, Canal do JP, galera, hein? exata, Muita coisa boa, muita curiosidade, até me assiste. é, é, Tem curio, muita coisa importante é lá. curiosidade total que tem lá. E aí o que acontece? O canal explode, eu começo, até então, o meu público do jiu-jitsu era um pouco restrito, né? De uma hora para outra, todo mundo passa a me conhecer, né? E aí começa esse nosso trabalho que vai culminar nisso aqui que a gente está vendo, que aí a gente vai contar um pouco da história do Beleza. Majestic. Ah, Segura aí. mandaram um alô aqui, cara. Um alô pra. Lembrei que eu tava lendo aqui os comentários. Aí o cara mandou assim: Majestic, o maior e melhor evento da região norte. Olha Opa, só. obrigado. Olha só, foi bom ele ter tocado nesse assunto, né? Inclusive, mais cedo a gente estava conversando, a gente estava em reunião, eu e o Léo, em números, Olha lá. em números. Aí você pode escolher público, pode escolher visualização, pode escolher o indicador de performance que você quiser. Hoje, graças a Deus, o Majestic está muito bem posicionado em nível internacional, tá? Não é só uma questão regional, não. Hoje a gente estava até fazendo essa análise com grandes empresas de São Paulo hoje, assim, graças a Deus, mundialmente falando, até porque a gente tem correspondente na Europa, tem correspondente na Ásia, tem correspondente nos Estados Unidos, então a gente está muito bem posicionado aí em relação a isso. E a gente manda um abraço aí para quem mandou o comentário. Parabéns e abraço a todos, né? Essa senhora Hortência Ávila, que ela É professora lá da tua academia, é eu nossa acompanho. professora de judô. Se existe um cara que é chato, se existe um cara que É, eu acompanho todos os atletas tá do mandando estado um do abraço. Amazonas. Olha só, grandes homens visionários. Olha só que legal. Ela mandando. A Hortência hoje ela tem um CT dela, né? Fazendo um trabalho excelente. Inclusive, hoje estarei lá, sensei. 19 horas. Ela é faixa. Como foi a idealizar esse evento? De onde surgiu o nome Majestic? Conta pra nós um pouquinho. Cara, eu vou tentar resumir porque a história é longa, Não, tá? pode. A gente tem tempo. É, Bora. a história é longa. O Majestic, ele começa, é como se fosse um TCC de faculdade. Ele começa com uma pergunta, né, Léo? Isso aí. O Majestic, ele começou com uma pergunta. A gente se reuniu, somos 3 sócios, eu, Léo, Rafael Pina. Abraço, Pina. Porque às vezes só aparece eu e o Léo, mas o Rafael Pina também é sócio da empresa. E surgiu de uma pergunta. Por que que o Amazonas tem os melhores lutadores do mundo e não tem o melhor evento de jiu-jitsu do mundo? Parece um TCC, cara. Foi uma coisa muito louca. E aí a gente, um começou a perguntar do outro, a gente se fala muito, Léo, eu conheço desde que eu me entendo por gente, então a gente Amigo de a gente se criança. fala muito.
E um começa a perguntar do outro, um começa a perguntar do outro. Na época, o nosso sócio, ele tinha uma hamburgueria, a gente foi lá na hamburgueria dele. Aí Tem um rango. a gente foi bater uma boquinha Meu lá, foi hambúrguer. fazer uma boquinha. E aí um começa a perguntar do outro, um começa a comentar com o outro. Pô, pera lá, pô. Se a gente tem os melhores lutadores, a gente tem que ter o melhor evento. E aí o Rafael Pina puxou um caderno, abriu o caderno, né, Léo? E a gente começou a escrever. É o mesmo processo criativo de um TCC, mesminho. E aí a gente começou a escrever o que a gente poderia fazer, de que forma a gente poderia fazer, aonde a gente poderia fazer e qual seria o posicionamento da marca. E uma coisa que a gente sempre conversou entre nós é o seguinte, a gente não quer brigar na parte de baixo da tabela, a gente quer brigar na parte de cima da tabela. E aí daí vem o nome. Se a gente queria atingir a parte de cima da tabela, a gente não podia ter um nome comum, né? Tinha que ter um nome que refletisse Batesse. um certo nível, uma classe e aquele público-alvo que a gente queria atingir. E aí, do processo criativo, eu sou zero à esquerda, o processo criativo é mais com o Léo e com o Pina, eu não me meto, porque realmente minha criatividade é menos um. Então, eles no processo de criatividade deles, porra, pegaram o nome, desenharam aí A logo. né, a logo, todo o formato, todo o posicionamento, como é que eu posso dizer? Arredondaram tudo, e aí a minha parte, né, é tornar isso possível, né? Eles são muito criativos, eu sou mais da operação. Então eles criam e eu torno possível, e a partir dessa pergunta começa a história do Majestic em 2021, né? 2021, isso. 2021. Setembro de 2021. Setembro. Desde de iluminação, a parte cênica. Porque fica bonito aquele negócio. Então a gente o Pina ele tem muita experiência, muita experiência. E desde o início, isso foi uma coisa, e graças a Deus a gente pensa muito parecido nisso. Desde o início a gente nunca quis fazer um evento de luta. Nunca. A gente queria fazer um evento que tem luta, não um evento de luta. Aí não ia ser, então, um evento só pra luta. Nunca ia foi. ser algo e no meio... Nunca foi. Tanto que aí eu já vou entrar na primeira pergunta que você fez. A gente vai para o Majestic 1. O Majestic Exatamente. 1, ele se realiza onde? No Teatro do Manauara. Porque a gente nunca quis fazer um evento só luta. A gente queria um local confortável, bem acessível, onde você pudesse levar seu filho, seu pai, sua mãe, com conforto, tarará, tarará, tarará. Desde o início, a gente sempre fez esse equilíbrio entre o público hardcore. Quem é o público hardcore? É o amante, é o cara que treina, é a academia, com a família. Só que a família não vai sentar em cadeira de plástico. O teu filho, tu não vai botar para sentar em cadeira de plástico. Então, desde o início, isso foi um princípio nosso, isso foi um pilar nosso, que nenhum evento do Majestic nunca teria cadeira de plástico. E aí a gente começa a agregar valor à marca, chegando onde a gente chegou hoje. Os eventos na época, eles eram feitos, vamos lá, Não desmerecendo Não, nenhum evento, não, tá? claro, A gente só tá falando é. do conceito falar do aqui, nosso. vou falar algo que eu ouvi, É. que eu ouvi esses dias que foi muito interessante. Vocês subiram a régua. Não, como assim? Vocês quiseram fazer algo melhor. Sim. Não que vocês Mas quiserem... mas pode ver, tá, Robert? Na nossa comunicação, a gente nunca coloca que a gente é o Não. melhor, que nós somos isso e aquilo. Não. A Vocês- gente só vocês tenta subiram fazer o algo nível. diferente, tá? A verdade é Os essa, eventos vocês eram subiram o sempre nível feitos- do evento. Os eventos eles eram sempre feitos nos mesmos lugares, o ginásio, o plaza, Desconfortável, vamos dizer assim. A gente tentou sair do do mesmo, mesmo. para não ser o mais um. Exatamente. Essa era a nossa preocupação. Não era ser o melhor ou o pior. A gente só não queria ser mais um. Exatamente. Queria Fazer um negócio diferente. É. Então, que essa sempre foi a nossa ideia. É. E desde o primeiro, da ideia de colocar um tatame no meio do palco do Teatro Manauara. Nosso sonho era fazer no palco do Teatro Amazonas, isso mas não tudo- pode, né? Olha Não aí, pode, não. Pra tu ver o A gente tentou, simbolismo. mas não não pode. deixaram. Não pode, pô. Porque não tem como Pra tu armar. ver o simbolismo que é a luta pra gente, pô. O nosso sonho sempre foi colocar um tatame num palco, porque o que a gente quer apresentar é um espetáculo de luta. E aí entra o nosso princípio, tem um outro princípio nosso, e eu falo, você sabe, eu entrei em contato com você, e eu entro em contato com praticamente todos os lutadores, o Léo, ele divide comigo essa missão, mas para todo lutador eu falo a mesma coisa. Perca bonito, mas não ganhe feio. Se você ganhar feio, você não volta. Saia na Uma das mão. coisas que a gente conversa muito, e a gente se fala muito todo dia, é que assim, em se falando de atleta, o atleta, ele tem por obrigação ser profissional. Ele tem por obrigação, que é o que você falou. Pô, se você é competidor, se você é atleta, faça um Instagram de atleta.
Porque você não sabe o que acontece, e a gente vê muito por aí, o cara não é atleta, o cara é pedinte, pô. O cara não é atleta, pô. Porque aí, ó, quem tá vendo a gente, já vou dar uma dica. Se Tem- liga aí, pessoal. Vou dar uma dica que é matadora. Muito atleta entra em contato comigo, deve acontecer a mesma coisa com o Léo, querendo lutar o evento. Sabe qual é a primeira coisa que eu peço do atleta, Robert? O Media Kit. Eu peço o Media Kit do atleta. O cara não sabe o que é isso, hein? De cada 10 atletas, 8 não sabem o que é Media Kit. Aí o cara vira pra mim e fala, pô, mas eu sou profissional, eu sou campeão disso. Guerreiro, Se apresente, né? como é que você é profissional se você não tem nem o currículo do atleta? O currículo do atleta se chama Media Kit e você não tem. Como é que você diz que você é profissional? E aí tem essa outra parte que você falou, porra, meu irmão, o cara entendeu o jogo. O cara precisa entender o jogo. Eu demorei a entender, mas eu entendi. Quando você entende que o jogo não é na primeira pessoa do singular, é na primeira pessoa do plural. O jogo não sou eu que sou campeão, eu que sou bom, eu que mereço, não. O jogo é quando você começa a falar o nós. Então, ó, como nós podemos ganhar, como nós podemos participar, como nós podemos ajudar. Esse atleta, e o Léo deu o exemplo do Mustang, e tem vários outros, esse atleta é um atleta valioso. Porque um evento como o nosso, nós não somos federação, cara. A gente não é... Nós somos uma empresa. Nós não somos instituto, nós não somos federação, nós não somos uma Resumindo, ONG. você Nós não somos tem uma empresa recurso. privada. É. Nós somos uma empresa privada. E se a empresa privada não der resultado, ela fale. Ela quebra. E se a gente falir, um monte de gente que poderia ter oportunidade, e a gente dá oportunidade para muito atleta, porque cada evento nosso são 15 combates por evento, ou seja, a gente dá oportunidade para 30 atletas aparecerem, não vai ter mais. E a comunidade, chegou o momento, pelo menos é o que eu vejo, a comunidade do jiu-jitsu, chegou o momento dela entender que realmente nem tudo vai ser projeto social, nem tudo vai ser isso, nem tudo vai ser aquilo. A gente pode ajudar, a gente vai ajudar, como a gente ajuda Eu já- muito eu já tenho projeto batido social. essa tecla. Mas nós precisamos ter resultados. Se a gente não tiver, a empresa acaba. A empresa vai à falência. Falar com meu amigo Quero mandar um Nerderson. abraço, um beijo e tudo de bom para minha esposa. Ontem foi aniversário da minha esposa. Só dela me Como é o nome aguentar. dela? Gisele. Dona Gisele, parabéns. Só dela tá? me aguentar, eu já A fico muito senhora, feliz. a senhora é uma heroína. Todas elas são, né? Para nos Nos aguentar, aguentar. né? Ô, fale aí alguns grandes nomes, né? E olha lá, a gente ainda nem soltou todo. A gente só Mas soltou do que eu o vi- card dos adultos. A gente, nos próximos dias, iremos soltar o card das crianças. Para quem não sabe, a gente, em reunião, hoje mais cedo, até comentou isso também. Nós fomos o primeiro evento em nível Brasil, né, de apostar nas crianças, tá? Então, desde o Majestic 1 tem luta de criança, desde o legal. 1, né? E a gente vai soltar, tem umas feras aí que a galera vai gostar. Vai ter criança lutando sem kimono, criança lutando com kimono, vai ser legal pra E caramba. tem criança. Vou falar uma coisa pra vocês, que você que faz evento, que dá muito mais resultado que adulto. Muito. Mas assim, disparado assim. Não, e eu tenho uma teoria para isso, principalmente quando a gente fala de retorno. Não vou nem entrar na parte financeira, porque a gente já falou de família, tudo, mas na parte de mídia, a criançada dá show. O que pra gente, a gente ainda tá aprendendo, ou tá caminhando, a criançada já nasceu com celular, já nasceu com rede social, então eles dão show, né? Mas em se falando das lutas, vamos lá, vamos começar pela luta do nosso apresentador aqui, né? Olha só. A gente vai ter um desafio, de peso casado, 2 grandes escolas daqui de Manaus, tá bom? Com 2 grandes mestres, aí o professor Robert vai pegar o professor Fredson Alves, tá bom? Numa luta de peso casado, vai ser uma das principais lutas do evento. Guerra de aí. torcida, no bom Guerra de sentido. torcida, Vai ser porque bom, vai ser bom. porque a Ribeiro já prometeu invadir, eu É. acredito que a academia do Robert também Atos vai Amazonas invadir. agora vai estar em peso. É. A gente tem essa luta que é muito boa, a gente vai ter um confronto que, para mim, é o confronto mais explosivo, candidatíssimo à luta da noite, que são 2 porradeiros de primeira, usando o seu know-how, aí, que são 2 caras do MMA que vão estrear no nosso evento. De um Sendo lado, que é luta no grappling, gi, tá? Não, a gente não mexe com MMA, tá? Então é no gi. E aí, de um lado, a gente vai ter o Francisco, lá da Ribeiro, que é um porradeiro de primeira, aí a galera do MMA conhece o Francisco, e ele vai se degladiar com o duplo campeão do Jungle Fight, né? O nosso Arcângelo Anjo. Sei Né? que- Então, os dois têm a mesma altura, têm o mesmo peso, o mesmo porte físico. Então, uma luta que os dois estão se prometendo, né? E tem tudo para ter uma finalização nessa luta.
A gente tem uma outra luta que também é promessa, todas são promessa de luta da noite, mas A escolha dos atletas, mas a ela, gente ela é tem muito... dois garotos que estão brilhando muito, tanto no cenário amazonense quanto no cenário nacional. E aí a gente vai ter 2 estreias. Uma estreia que é entrando no nosso evento, inserindo aí no nosso evento, Thiago Esquilo. O Thiago Esquilo, quem conhece jiu-jitsu sabe como é que o moleque luta, é pra frente, é Ele emoção treinando o total. moleque. Vai encarar Jonathan Frazão, Vai ser bom, hein? da GF Team Rio de Janeiro, que o Jonathan acabou de bater em todo mundo agora, no último campeonato que teve no final de semana, ganhou tudo, tanto na categoria quanto no absoluto. Vai ser boa essa luta, hein? Então, também promessa de luta da noite. Sair faísca, né? A gente fala. A gente vamos ter 2 disputas de cinturão, tá? Uma disputa de cinturão sem kimono, uma disputa de cinturão com kimono. Os 2 do mesmo peso, vai ser 2 disputas de cinturão no peso de 65 quilos. Para quem tá vendo a gente e não conhece o Majestic como é que funciona, por que eu sempre gosto de explicar, Robert? Porque as pessoas chegam, não, mas no campeonato tal eu luto da categoria X, no campeonato tal eu luto na categoria Y. No Majestic, as categorias elas são de 5 em 5 quilos, a não ser que seja uma luta desafio, como é o caso da tua. A gente combina o peso, beleza. Mas no Majestic, se você quiser... Então, só para me entender aqui. Então, se 65 até 70. Você tem os 65, 70, 75, 80 entendi. e assim vai. Se você quiser encarreirar, é mais ou menos como no UFC. Se você quiser encarreirar até o cinturão, você vai ter que lutar nessa categoria. Entendi. Se forem lutas de desafio, você não consegue encarreirar até o cinturão, tá? Então é muito importante que as pessoas entendam, porque o Léo deve receber muito, eu recebo muito. Pô, fulano de tal ganhou e não volta, fulano de tal não tá lutando pelo cinturão, fulano de tal. Então é importante que as pessoas entendam isso, tá? Nem sempre a vitória quer dizer que a pessoa vai voltar e nem sempre quem ganhou no encarreiramento do cinturão. Do cinturão, né? Exatamente. Também não quer dizer que quem ganhou, não é porque não lutou a outra edição, não vai voltar. Exatamente. A gente procura dar oportunidade para todo mundo. É como eu falei, a gente tem no nosso esqueleto lá 15 lutas por evento. Então, por evento, a gente movimenta 30 atletas. Imagina se a gente movimentasse os mesmos 30 sempre. Não tem como. Então, assim, também a gente já pede um pouco de paciência dos lutadores, os que não vão lutar. Só para mim, Pois não. o Majestic, ele tá tendo uma edição no ano ou é 2? A gente geralmente faz uma, mas teve um ano que nós fizemos Teve 2, não foi? Esse ano, o nosso planejamento é de fazer 2. Olha, o que o pessoal tá pedindo aqui. Tem que fazer mais de uma edição. É que, na verdade, Robert, a gente tem um pensamento, a gente pensa até igual, graças a Deus, que se você fizer sempre um evento, acaba aquela expectativa. A magia, né? É a questão da gestão da Eu sei marca. como é que é. A questão da gestão da marca. Então a gente, quer fazer? Quer. Mas a gente pisa em ovos com relação a isso. Eu entendo, Além entendo. disso, o nosso evento ele é um evento, vamos falar assim, é um evento, como tem é bem estruturado, a gente faz tudo, é um evento caro. Sim. É um evento caro. E a gente a gente se prepara bastante tempo para poder soltar o evento. Para viabilizar o Para evento é muito difícil. viabilizar é Muito bem difícil. complicado, difícil. Ah. Nós estamos vivendo num momento não tão legal. Mas, assim, estamos no caminho certo. As pessoas estão apostando na gente, se Deus Existe quiser. a questão, né, Robert, que se a comunidade entender, todo mundo cresce. O podcast só vai crescer, meu canal só vai crescer, o evento só vai crescer, o seu evento vai crescer, as federações vão crescer se o ecossistema crescer. Eu vejo muita gente querendo dividir, querendo difamar, querendo diminuir o trabalho do próximo. O dia que as pessoas entenderem, e aí eu não ganho nada para isso, mas eu sempre gosto de divulgar. Quem puder ver as palestras do mestre Fábio Gurgel, ele fala muito sobre isso. O ecossistema financeiro da luta. Se esse ecossistema financeiro expandir, se o bolo expandir, todo mundo ganha. Verdade. Não adianta a gente ficar querendo um derrubar o outro com um bolo pequeno. É mais negócio, todo mundo se ajudar, cresce o bolo e todo mundo ganha. Exatamente. É isso que falta para a luta. Mas a gente chega lá, já foi pior. Hoje a gente está mente, cara, vai lá. Olha só, vamos falar as características que um evento profissional gosta de um atleta. Resultado esportivo ele tem? Tem, beleza. Tem uma boa mídia? Tem, beleza. Ele agrega... Marca o evento, né? Ele agrega valor para o evento? Beleza, ele vai estar dentro.
Se ele não trabalha esses 3 pilares, ele tá fora. Ele tá fora. Se ele só tiver um dos pilares, muito difícil. Então, assim, se o atleta puder fazer a virada de chave, né? Ao invés de chegar com a gente, eu sou o campeão de tudo, eu mereço. E virar, cara, eu acho que eu mereço, porque eu consigo agregar assim, assim, assim pro evento. Fechou. Mas você sabia que 90% dos atletas ainda não tem essa mentalidade? Professor, eu diria 99%. Eu não Pois diria é, não 90 não, tem essa 99. Procura kimono, luva, marcas nacionais, é com o papai. Robert, eu tenho um mantra que em alguns vídeos eu faço. Eu posso fazer aqui? Você é o cara. Qual é mano. a câmera? Qual é a câmera que eu passo? Tem aqui? É, Posso fazer aqui? vai. Ó, você mesmo que tá vendo a gente aí, você. Se você não comprar equipamento de luta na Mega Tuge, presta atenção. Se você não comprar, você vai se lesionar em 2025, tá? Você vai se lesionar. Então, compre na Mega Tuge. Pronto, já